Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de princípios do design. Então, vem comigo. São práticas que nos auxiliam a transmitir a mensagem de maneira mais clara e criar designs mais agradáveis. Eu coloquei aqui dois exemplos de designs que eu criei aqui no Canva mesmo. E eu acho que ficou uma coisa mais linda do mundo. Olha como é que ficou uma graça esses designs. Nesse caso aqui, eu fiz aqui esses tablets aqui na lateral, mostrando o nosso produto do ChatGPT Milionário. E aqui, ó, vocês podem ver que a foto está na direita e as informações estão na esquerda. Mas está tudo aqui alinhado, tudo bonitinho aqui de acordo com o desenho, ó. Todos os prompts do ChatGPT 4 que você precisa. Aí aqui eu especifiquei que a foto é pequenininha, mas aparece ali marketing digital, social media, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, YouTube, Twitter, Pinterest, e-mail marketing e por aí vai. Coloquei também o símbolo do ChatGPT, que é uma coisa que chama a atenção de quem está vendo. Quem vê esse símbolo vai saber que é sobre o ChatGPT. E coloquei aqui uma informação aqui, olha o quadradinho degradê aqui de acordo com o nosso design, olha o roxo e o azul, mais de 1000 prompts, olha a letra preta aqui em contraste com o fundo branco. E eu coloquei esses desenhos assim de umas linhas, eu acho que compôs muito bem o cenário de simplicidade, de modernismo, né? O menos é mais. Olha como é que uma imagem simples, feita no Canva, trouxe esse toque especial para nossa empresa. Olha que lindo que ficou. Olha esse outro aqui também, ó. Mais de 1000 prompts para copiar e colar no marketing. Vocês podem ver que como aqui o tablet está no meio aqui, eu coloquei essas linhas aqui nas laterais, né, para compor aqui a imagem. Nesse lado aqui eu coloquei aqui, porque era o espacinho que tinha aqui. Mas nesse lado aqui eu coloquei nas laterais. E coloquei as informações aqui no meio, ó. Mais de 1000 prompts para copiar e colar de marketing. Olha como é que chama a atenção esse título com esse, esse, esse quadradinho, né, com as bordas arredondadas, né, com o roxo e azul, e o contraste com a letra branca chama muita atenção. Olha o fundo branco, olha como é que foi um design simples e intuitivo. Olha, automatize todo o seu trabalho com o ChatGPT. Aqui é que está cortando, mas aqui aparece economia de tempo. Coloquei umas palavras-chave ali no anúncio, ó, escalar o negócio, produtividade e por aí vai. O alinhamento refere-se à organização visual dos elementos em um design. Ao alinhar os elementos de uma forma consistente, você cria uma sensação de ordem e harmonia. Isso torna o design muito mais fácil de entender e permite que os elementos se relacionem entre si. Mantenha sempre os elementos alinhados em uma relação, em uma linha de referência, como a borda do documento ou outros elementos chaves, como por exemplo aqui. Na primeira opção eu coloquei vários elementos ali bagunçados e tudo. Olha como é que fica um visual. A pessoa fica meio que confusa. Você não sabe se tem que ler pra cá, depois pra cá, depois pra cá. E não tá nada alinhando ali. Tipo, eu vendo, tem vários restaurantes quando eu vou pedir o cardápio, estão desse sentido aqui. Então por isso que eu coloquei mais ou menos isso aqui, que me lembram muito aqui. É claro que eu não vou colocar esses exemplos aqui, tanto que eu recriei aqui o ChatGPT milionário. Mas quando as coisas são confusas no próprio cardápio de um restaurante, você imagina então como é que deve ser confusa ali por trás da cozinha, da forma de atender. Isso tudo traz ali, tem que ficar tudo conectado. Desde um cardápio de um restaurante, a um guardanapo, aos talheres, tudo tem que conversar entre si. Pra você se sentir confortável, né? Bem-vinda, né? Isso vai você ser bem-vinda naquele lugar para você comer ali. Então, se você vê um cardápio desse jeito, você não vai querer comer. Eu, por exemplo, como eu tenho essa noção de design, às vezes quando eu vejo um cardápio todo bagunçado, às vezes meu coração fica assim, ó, socorro, tipo, meu Deus, gente, faz um negócio bonito. Às vezes até a comida em si, o restaurante deve ser ótimo, mas tem muitos cardápios talvez que faltam a descrição dos alimentos, sabe? Você não sabe o que você está pedindo, não tem a foto, coloque em foto, coloque uma descrição. Você tem que deixar sempre transparente para o seu cliente. É igual aqui nosso site. Nosso site está todo estruturado e bonitinho, cheio de tudo, informação aqui do que você quiser. Mas sempre vai ter gente chegando para mim no WhatsApp perguntando como é que funciona o nosso produto. É normal. Então, quanto mais informação você tiver ali disponível para os seus clientes, quanto mais transparente for, melhor será para o seu negócio. E aqui no exemplo aqui da direita, nós temos aqui o ChatGPT milionário ali todo organizadinho, botei ali as linhas vermelhas ali para vocês verem como é que tá tudo certinho. Que nem aqui, ó, voltando ao exemplo anterior. Olha como é que aqui tá tudo alinhado, bonitinho, olha. Olha como é que tá muito fofo aqui, ó. Olha como é que aqui tá, ó.
Esse texto pequenininho tá alinhado aqui ao título. Essa parte aqui tá alinhada aqui também, ó. Tudo conversa entre si. Aqui também, ó, tá tudo alinhado, ó, separado. E outra coisa, menos é mais. Se tiver muito texto, assim, imagens, assim, nos anúncios na internet, as pessoas não vão querer ler. Ou em legendas também. Tente sempre enxugar, que as pessoas sempre estão nessa correria de querer ver as coisas rápidas, assim, na internet. Então, quanto mais palavras-chave, assim, curtinhas, melhor for. Tá? Que nem a que eu coloquei aqui, ó. Mais de 1000 prompts, economia de tempo, redução de custos e escalar o negócio. Ponto final, é o que as pessoas querem. Mas para eu colocar essas frases aqui, foi feito todo um estudo por trás. Então, sempre seja o mais transparente possível para o seu público, para os seus produtos e por aí vai. Hierarquia. A hierarquia de informações é a forma como elementos são organizados para destacar sua importância. Isso é feito através do uso de diferentes tamanhos de fontes, estilos, cores e posicionamentos. Coloque as informações mais importantes em destaque, como títulos em negrito e com tamanho maior, e utilize níveis de subordinação para organizar as informações de uma maneira hierárquica. Que nem aqui no exemplo da esquerda, eu coloquei ali, tá vendo? Não tem nada hierárquico aqui, não tem nada, tá vendo? O logo tá aqui, o nome tá aqui, o texto tá aqui no meio, tipo, nada a ver. O quadradinho aqui, tá nada, não tá nem, ó, nem alinhado aqui, nem nada. Não tem nada de hierarquia aqui. Mas olha como é que aqui fica muito mais profissional e elegante, olha. O que a gente tá chamando a atenção aqui é o título. E aqui embaixo veio o subtítulo, né, que é o título cada vez menorzinho. Aí aqui esse quadradinho eu botei como se fosse uma imagem. E aqui é a legenda. E aqui, olha o arroba aqui pequenininho. Olha como é que deu esse toque de hierarquia. Olha como é que ficou lindo isso aqui. E é isso que vocês têm que fazer nos seus posts também. O contraste, gente, o contraste é principal aqui no design. Isso aqui é importantíssimo, então preste atenção aqui, ó. O contraste envolve a diferença entre elementos visuais. Use contrastes para chamar a atenção para áreas específicas do seu design, destacar informações importantes e criar equilíbrio visual. Por exemplo, use cores contrastantes para destacar elementos chaves, como o botão de chamada para ação em um fundo colorido. Eu coloquei esse exemplo aqui primeiro, que eu já vi isso. Tinha um cartaz lá no shopping, eu lembro uma vez, que era um restaurante, que era um fundo amarelo com a escrita branca, você não conseguia ver nada. Eu ficava assim, gente, como é que alguém faz um restaurante dessas cores? Tipo, não dá, não tem contraste. Se fosse um amarelo, coloca uma letra preta, porque o amarelo e o branco são cores claras. Então tem que ter uma cor ali que destaque ali, que tem aquela sobreposição. Agora, branco com amarelo não combina. Depende do tom do amarelo, tá, gente? Mas, tipo assim, cores muito clarinhas e pastéis com branco não realça. Então, sempre com uma cor clara e uma cor escura, uma cor clara e uma cor escura. É igual aqui, ó, o ChatGPT milionário, eu repliquei aquele mesmo exemplo anterior. Olha como é que eu coloquei ali o degradê azul e roxo e as informações em branco. Olha como é que ele chama o texto. É incrível. Então sempre vocês têm que destacar, chamar atenção. É o nosso objetivo, né? A gente quer ser visto, a gente quer que as pessoas escutem a gente, que tenham a visão da nossa marca, então a gente sempre tem que destacar ali. E se for de primeira, ele achou que colocou uma cor e não teve venda nem nada, vai trocando as cores. Quanto mais cores você for testando, melhor. Até nos seus anúncios também. Vai variando as cores. Às vezes é o mesmo título com um fundo vermelho e a letra branca pode chamar mais atenção do que um título com fundo azul e a letra branca. Então sempre vai variando e vendo, tipo, opa, esse aqui teve venda, esse aqui não teve. Às vezes é só a mesma imagem, o mesmo título, o mesmo tudo. Só vai mudar a cor. Vocês vão ver que vai notar a diferença na hora final das suas vendas na internet. Espaçamento. O espaçamento também é conhecido como respiro, como padding, né? Quem faz o site aí, o código do HTML, CSS, é esse nome aqui. Refere-se ao espaço em branco entre os elementos do design. O espaçamento adequado cria uma sensação de organização, facilita a leitura e ajuda a destacar elementos individuais. Certifique-se de deixar espaços suficientes entre os elementos para evitar a sensação de lotação ou confusão visual. Aqui eu coloquei nosso exemplo aqui do ChatGPT milionário. Vocês podem ver que tem aqui um espaçamento entre a logo, dentro dessa linha aqui, né?
E pro nome também. Imagina se fosse tudo junto, ia ficar tudo uma coisa trepada em cima da outra. E até de uma letra para outra, a gente colocou um espaçamento pequenininho aqui, mas tem. Vai ficar aquela coisa assim harmônica, né? Aquela coisa organizada. Equilíbrio. O equilíbrio no design é alcançado quando os elementos visuais são distribuídos harmoniosamente no espaço. Existem dois tipos de equilíbrio: o simétrico e assimétrico. O equilíbrio simétrico ocorre quando os elementos são distribuídos igualmente em ambos os lados em um eixo central, criando uma sensação de estabilidade e ordem. Já o equilíbrio assimétrico é alcançado quando os elementos de diferentes tamanhos e pesos são equilibrados de formas visualmente harmoniosas. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, é um jeito simétrico, né? Coloquei os quadradinhos ali, mas você vê que tem um equilíbrio ali de informações. Tem um equilíbrio da... Imagina isso aqui no site. Isso aqui traz um toque de sofisticação, né? De profissionalismo. Proximidade também é muito importante. O princípio da proximidade refere-se à organização dos elementos relacionados próximos uns aos outros. Agrupar elementos relacionados visualmente para que fiquem próximos dos outros. Isso ajuda a criar uma conexão visual entre os elementos e facilita a compreensão de informações. Ou seja, que nesse exemplo que eu fiz aqui, ó. Quando muita gente coloca informações assim em site e até em anúncio também, as pessoas gostam de botar muito texto, tanto na imagem e na legenda também, gente, evitem. As pessoas, é coisa muito prática, muito rápida, as pessoas estão mudando toda hora o dedinho assim, rolando pra cima, então você quer chamar a atenção das pessoas. Então sempre é aquela coisa, menos é mais, usem palavras-chave que destaquem ali o que você quer transmitir ali em relação ao seu produto, né? Então isso aqui, cara, eu vendo um e-mail assim, eu vendo um anúncio assim, cheio de texto, assim, eu não vou parar pra ver. Pode esquecer, você vai gastar seu dinheiro no lixo. Isso não vai converter em nada, em nada. Mas se você for fazer uma coisa mais profissional assim, que nem esse aqui, ó, da direita, ali eu coloquei ali, ó, ChatGPT milionário, descubra o segredo da inteligência artificial. Aí tem um nomezinho ali que tem, ó, alinhado ali ao logo, ChatGPT milionário, ChatGPT é uma inteligência artificial. Eu coloquei um textinho só para um exemplo em si. E aqui embaixo, pequenininho ali, o arroba. Sempre é isso, gente. Até quando você for fazer um vídeo, um post na internet, sempre colocar um título que chama atenção, um texto breve, palavras-chave ali no meio e um arroba final. Pronto, simples assim. Com o conteúdo do texto, do vídeo, né, em si, e no final uma call to action para a pessoa clicar ali no seu site, clicar ali no seu objetivo, comentar ali, enviar para outra pessoa e por aí vai. Repetição. A repetição é utilizada consistentemente de elementos visuais ao longo do design. Isso inclui o uso de cores, fontes, ícones ou outros elementos gráficos. A repetição cria uma sensação de unidade e coesão, fortalecendo a identidade visual do design. Olha como é que aqui no primeiro exemplo, ele não chama muita atenção assim, sabe? O ChatGPT ali no fundo branco não chama muita atenção. Mas quando você vê nesse outro design, olha como é que o fundo preto ali no nome, ele chama atenção ali. E o fundo preto ali também embaixo, ele também chama atenção ali também no arroba também. Então isso é muito importante, sabe? Sempre manter repetição. Vocês viram que no meu design que eu mostrei pra vocês era uma coisa simples, mas vocês estão vendo que tem tudo um estudado, né? Vocês acham tipo, ai meu Deus, é muito difícil aprender isso tudo? Não, gente, calma, relaxa. Depois vocês não vão nem mais lembrar desse conceito todo, mas já vai estar enraizado aqui no cérebro, sabe? Eu tenho que deixar tudo alinhado, tudo organizado, estrategicamente tudo organizadinho, bonitinho, palavras-chave, para otimizar cada vez mais os seus anúncios na internet, os seus vídeos e por aí vai. Esse aqui é um exemplo de um anúncio que eu fiz que vendeu bastante aqui nosso produto. Mais de 1000 prompts. Os melhores prompts de ChatGPT para alavancar suas vendas no marketing digital. Pronto. É só isso. 2 frases ali já chamou a atenção. Coloquei esse design lindo que a gente fez. Tá vendo que os celulares estão na posição aqui do meio. E eu coloquei aqui nas laterais essas linhas brancas. Olha como ficou um post muito lindo, gente. Eu tenho muito orgulho desse post. Eu fico muito feliz e ele trouxe pra gente muitas vendas. Eu também fiz esse também, ó. Marqueteiro, você está cansado de tentar fazer tudo sozinho? Olha como é que eu tô comunicando com as pessoas que estão lendo
o anúncio em si. E coloquei um menino assim, tipo, ai meu Deus, não aguento mais, tem um computador, tem o telefone, o tempo, a agenda, tem os compromissos, o papel subindo ali. Tipo, ele tá sobrecarregado. Então, calma. O ChatGPT pode te ajudar nisso tudo. Então, a gente tem aqui o pacote de mais de 1000 prontos para você copiar e colar. Descubra o segredo para obter resultados excelentes com o ChatGPT milionário. Economia de tempo, redução de custos e escalar o seu negócio. De R$ 497 por R$ 97. Olha como é que as cores também estão aqui, ó. Olha o vermelho como é que era mais caro. Olha como é que eu trouxe o verde para estimular que o produto é mais barato. Olha o vermelho aqui de novo aqui que eu coloquei aqui embaixo, ó. 72% de desconto, a oferta termina em breve. Olha a escassez aqui, olha o gatilho mental. Vocês percebem como isso tudo já está aqui no design e no marketing juntos? É isso que vocês têm que utilizar. É o que eu falo. O ChatGPT pode te ajudar nisso tudo, mas vocês também têm que entender essa parte toda, sabe? Olha como é que o anúncio em si, ele é simples, tranquilo, minimalista, mas ele é direto ali ao foco que eu quero. Também tem esse também, que eu coloquei também o fundo roxo com azul. Eu fiz esse design também. E tem essas linhas brancas aqui também aqui embaixo. Um toque mais minimalista. Esse já coloquei o símbolo do ChatGPT ali no centro. Mais de 1000 prompts também numa caixinha também com degradê para chamar atenção. E ali, ó, a chave para obter resultados excelentes com o ChatGPT é saber exatamente quais prompts usar. Economia de tempo, redução de custos e escalar o seu negócio. Olha que bonitinho que eu fiz, ó. Olha como é que tá tudo alinhado, tá tudo conversado, cada coisa com cada coisa, ó. Olha o título, ó, chamando atenção, ó. Mais de 1000 prompts prontos para você copiar e colar de marketing. Olha você sem ChatGPT, você fica atarefado, você tem que multiplicar em 1000 coisas. Mas com o ChatGPT, você tá sentado ali no dinheiro e o seu negócio só tá escalando. Esse é o propósito do ChatGPT milionário para vocês. Então, aqui eu coloquei aqui embaixo, ó. Está cansado de gastar horas trabalhando em tarefas monótonas? Sem isso, você continuará usando o ChatGPT de maneira errada. Obtenha mais de 1000 prompts agora. Olha o agora. Agora. Olha o ChatGPT milionário ali. É isso, gente. Vocês têm que utilizar essas sacadas aqui do design, das cores, dos elementos em si. Olha como é que tudo conversa em si. Esse aqui eu já chamei mais atenção, né? Coloquei um notebook, um computador, um tablet, folhas e por aí vai, ó. Aí vejam assim, ó, a hierarquia, ó. Mais de 1000 prompts prontos para você copiar e colar no marketing. Automatize todo o seu trabalho com o ChatGPT. Coloquei aqui a imagem, né, que chama atenção. Coloquei aqui o símbolo do ChatGPT. E aqui embaixo, ó, economia de tempo, redução de custos e escalar o negócio. É o mesmo texto do outro, só mudei o design em si. E acabou aqui os exemplos. Eu fiz vários anúncios pagos. Esses aqui venderam bastante. Esse também com a mão assim do robô. Olha como é que conversa aqui, né? O tom roxo, o azul, né? Traz esse toque de tecnologia, de sofisticação que a gente estudou ali na aula de cores ali agora. E no ChatGPT milionário eu sempre gosto de trazer esse elemento de robô, que me lembra muito a tecnologia, né, de inteligência artificial. Então eu sempre gosto de brincar com esses elementos também, né? E essas linhas brancas também traz esse toque também de minimalismo, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostaram dessas aulas e eu vejo vocês nas próximas aulas, que eu vou mostrar para vocês a fundo isso tudo agora com o ChatGPT. Então eu te vejo na próxima aula. Beijos!